Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do Catequese em Cristo. Eu sou Maurício e já de início desejo que a paz do Senhor Jesus esteja dentro do seu coração, dentro de sua mente e permeie toda a sua vida. E o amor de Maria Santíssima te guarde e te cubra de amor. Vamos lá? Chegamos longe, olha aqui, estamos dando uma caminhada bastante intensa, bastante importante para a nossa vida cristã. Chegamos ao encontro 20, o que nos une como família? Sangue, pátria ou Cristo? Eu já trago aqui um tema com um questionamento que vai nos ajudar a caminhar na fé, na compreensão. E vocês vão ver que daqui para frente nós teremos Jesus cada vez mais presente nas temáticas de forma até direta do nosso Catequese em Cristo. Como vocês percebem, a gente vem trilhando, a gente vem caminhando um percurso onde os temas foram nos ajudando a construir uma consciência, a construir um entendimento cristão, para que a gente pudesse começar a falar de Jesus com esse coração e essa mente bem preparados. E a partir desse encontro número 20, isso vai acontecer de uma forma bem bacana, vocês vão ver. Vamos lá então? O que nos une como família? A gente vai compreender isso de uma maneira didática, cristã e bem profunda. Vamos lá, Como vocês sabem, eu sempre falo e repito muitas vezes para que a nossa catequese possa ser bem completa. Nós, cristãos católicos, somos os antigos judeus que cremos nas Escrituras. Então, tudo aquilo que foi anunciado e prenunciado por tantos profetas de Deus, como Isaías, como Zacarias, Malaquias e tantos outros, nós, cristãos católicos, cremos que aconteceu em Jesus, que é o Deus vivo. Então nós somos judeus que creem na boa nova, na messianidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o único e santo Deus. Então por isso que a gente começa falando dos judeus, dos nossos irmãos. Para os judeus é a mãe que determina uma linhagem religiosa. Olha só que fato interessante a gente traz para iniciar essa compreensão, né? O que nos une como família? Então, entendemos aqui que para o judeu, a linhagem materna é aquela que determina se uma pessoa ela é judia ou não. Então, se uma judia se casa com um homem que não era judeu, os filhos, eles têm sim a legitimidade dos judeus. Esse é o princípio e crença do judaísmo. Por exemplo, se um homem que é judeu se casa ou se casasse com uma mulher que não é judia, a linhagem judaica estava comprometida. Por isso que os casamentos entre judeus eram tão arranjados, né? Eram tão combinados entre as famílias, para que eles pudessem manter ali seus entendimentos e crenças religiosas de linhagem sempre bem organizadas conforme aquilo que acreditam. E várias outras crenças moldam a espiritualidade também por castas, linhagens, classes sociais, vidas pregressas. Então, essa determinação do que é uma família espiritual e religiosamente falando, para várias religiões ela tem essas regras, esse foco, esse entendimento de linhagem, de castas, de classe social. Estamos falando aqui agora dos judeus, mas esses símbolos aqui trazem algumas religiões que trabalham e que pensam dessa forma, como aqui os muçulmanos islâmicos, como os hindus, né, que vivem um sistema de castas, né? Séculos e séculos as famílias sempre estão alocadas e colocadas dentro do mesmo grupo religioso e assim vai. E aqui também os budistas, né, que creem, no caso, em vidas pregressas, né? Eles acreditam no karma, né, que é um caminho que se percorre ao longo de várias vidas para um dia o ser humano alcançar a iluminação. Isso é o que pensam os budistas. Então, cada religião tem o seu entendimento do que é uma família espiritual. Estamos vendo aqui que a maioria delas tem como base a linhagem. Mas nós, cristãos católicos, temos em Jesus a nossa grande união como família, por isso que somos irmãos por todo o mundo. E aqui a gente tem uma explicação bastante interessante de como a Igreja Católica nos apresenta esse entendimento. Jesus se faz homem numa família judaica, né? Nós temos aqui José, Maria, o menino Jesus, e ao se entregar na cruz, ele abre a porta do reino a todos os povos. Então esse talvez foi um dos grandes, talvez o maior dos paradigmas que Jesus quebra dentro do entendimento judaico. Por isso que Jesus foi tão refutado pelos fariseus, pelos saduceus,
por aqueles mestres e doutores da lei, porque Jesus ele estava mudando muito a forma e as tradições que vinham sendo seguidas ao longo de milênios. E por que Jesus faz isso? Porque o próprio Jesus, ele era o anunciado, né? Jesus, ele não era uma pessoa qualquer, ele era o nome que as escrituras tanto falavam. Por isso que Jesus vem e muda todo o cenário, muda todo o jogo. Ele fala, olha, até aqui, de fato, os judeus, o povo de Deus precisava das regras e leis da maneira como elas estão dispostas. Porém, tudo isso caminhou para que eu, Jesus, viesse, e eu já vim. Então, a partir de agora, eu sou a regra, eu sou a lei. Vocês compreendem que para os judeus daquela época isso era algo muito impactante, porque eles estavam esperando, mas havia ali um sistema montado, né? Eles tinham um sistema religioso, eles tinham os templos, coletas de impostos, as famílias eram bem censeadas, eles tinham controle de tudo. Então, por mais que eles soubessem que o Messias viria, eles estavam esperando um Messias rei, forte, rico, que poderia esbanjar poder. E vem Jesus Cristo, que se entrega na cruz. E ao se entregar na cruz, ele muda toda essa característica e esse entendimento que a gente viu anteriormente, né? Dessa linhagem familiar e tudo. Por quê? Porque Jesus, quando se entrega na cruz, ele diz que todo e qualquer homem e mulher da face da terra tem direito ao reino dos céus, de acordo com o seu coração, seus arrependimentos e com as obras que praticar na sua vida. Olha só que coisa absurda então para os judeus. O Messias, Jesus Cristo, aquele que foi prenunciado, vem ao mundo e diz que não é necessária mais uma linhagem, que não é necessário mais o sacrifício do carneiro, ou a oblação assim assado, que tudo isso, na verdade, foi preciso para que o povo chegasse até aquele momento da grande e boa notícia que era o próprio Jesus. Então acabam-se essas regras, acaba-se a burocracia para a união e a família espiritual. Compreendemos? Então Jesus quebra todas essas tradições, quebra todas essas leis e regras antigas, porque ele é a própria lei e é ele que une a todos como família. Não há mais pagão, não há mais pecador, não há mais o correto, não há mais o fariseu, não há mais o saduceu, não há mais o escriba. Todos têm suas funções sociais? Tem, mas são irmãos, coexistem e todos têm direito a fazer parte do reino. Isso estremeceu e mudou tudo na vida e na história judaica e, claro, na história nossa, cristã, católica. E dessa forma a gente consegue responder aquilo que o nosso encontro tem como questionamento. O que nos une então como família? Sangue, linhagem, a nossa pátria, ou seja, o lugar onde a gente nasceu, o povo que a gente pertence, ou Cristo? O próprio Jesus nos responde. Vamos ver? Dentro dos próprios evangelhos, dos próprios livros, especialmente do Novo Testamento, nós temos essa resposta que se sustenta pelos comentários que eu acabei de fazer. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá para Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. E diz: E depois disto saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Estavam acostumados apenas a ter uma roda social daqueles que tinham direito e parte ao reino. Jesus muda isso tudo. E olha só o que Jesus responde: Não necessitam de médicos aqueles que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É maravilhoso a ponto da gente arrepiar a nossa pele, como eu estou sentindo agora, imagino que você também. Essa é a grande mudança e transformação que Jesus faz. É isso que nos une como família. A capacidade de todos termos a possibilidade de alcançar um dia o reino dos céus, a morada celeste. Tudo dependerá da vida, das obras, da prática, das quedas, dos reerguimentos, dos arrependimentos, ou seja, da vida seguindo a Jesus Cristo, com erros e acertos, buscando a espiritualidade em Jesus Cristo. É isso que nos une como família.
Todos agora podem. Não são mais apenas judeus de uma linhagem tal, que tem a ascendência materna porque é da tribo tal e historicamente já tinha o seu direito garantido, ou porque fez o pagamento de uma oferta ao templo, ou porque fez o sacrifício de um animal. Não, Jesus muda tudo. Todos somos uma família porque Ele é o nosso Pai. Ele veio para buscar a todos, aqueles que precisam, aqueles que necessitam do médico dos médicos, que é o próprio Deus. Estão vendo como o próprio Jesus nos diz? Estamos unidos como família por Cristo. E não para por aí, os evangelhos trazem muitos ensinamentos sobre a nossa união familiar. Por que somos chamados então de irmãos e irmãs? Já parou para pensar em todo esse contexto, né? Religiosos católicos que não são ordenados padres, eles são conhecidos, se apresentam como irmãos, né? Irmão fulano, irmã ciclana, as freiras, nossas queridas mulheres consagradas a Jesus Cristo, que também se chamam de irmãs, por quê? Porque temos o mesmo Pai. Não interessa a nossa raça, não interessa o lugar onde nascemos, não interessa a nossa linhagem. Interessa abrir o nosso coração e aceitar a Jesus Cristo como Deus que Ele é. Lucas novamente, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, todo e qualquer necessitado de Deus, de Jesus, faz parte da sua família. E quem de nós não necessita de Cristo? Quem de nós tem alguma perfeição que se aproxime do Senhor? Nenhum, né? Somos falhos, pecadores, mas estamos em constante busca pela espiritualidade e até pela santidade. Caímos e levantamos. E o nosso médico, o nosso grande Pai, o Pai de todos nós, é o próprio Jesus. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos. Por isso a nossa Santa Igreja é chamada de católica. Para quem não sabe, o nome a gente já falou em alguns vídeos atrás, mas católico quer dizer universal. A igreja de todos. Não há portões fechados para ninguém. Jesus Cristo está preparado na Igreja Católica para receber a todos nós, como a Igreja Santa por Ele mesmo fundada por volta do ano 30, através de Pedro como sendo a pedra inicial e fundamental, nosso primeiro Papa. Avançamos mais um pouco. Além dos evangelhos, diversas cartas também semeiam a boa nova e nos explicam por que somos uma família em Cristo. Aqui eu tenho vários indicativos para que você busque esses conhecimentos, versículos bíblicos do Novo Testamento que falam exatamente sobre essa nossa união como família em Jesus. Colossenses, Efésios, mais Colossenses, mais Efésios, Romanos, lá embaixo 1 Coríntios, e aqui também estamos, temos aqui um texto bastante maravilhoso, eu particularmente gosto muito, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 11, de 11 a 13, 11, 12, 13. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, nós todos somos pequenas partes, pequenos pedaços do corpo de Jesus, o que a gente chama até de corpo místico de Jesus. Somos parte dele. Assim Jesus nos ensinou e assim o nosso coração está intimamente ligado ao dele. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Olha só que leitura maravilhosa para nos explicar da maneira mais direta possível por que a nossa união como família espiritual se dá em Jesus Cristo. São Paulo, ao escrever essa carta maravilhosa, recebe as inspirações divinas para deixar esse legado para nós. Jesus Cristo é um corpo único e cada um de nós, ao longo da história e para a eternidade, somos pequenos pedaços desse corpo, unidos e grudados ao Pai. Como não ser irmãos, como não ser uma família única, senão por Jesus Cristo, nosso Rei, Mestre e Deus. Temos aqui mais algumas informações ainda, olha só. Jesus Cristo ressuscitado nos une como família. A ressurreição de Jesus, que é a grande confirmação do seu projeto salvístico, Jesus que veio ao mundo como homem,
mostra para nós que é possível trilharmos um caminho de sabedoria, um caminho que conduz ao reino. O próprio Deus se faz homem, morre por nossos pecados, mas ressuscita. E ele nos convida a isso. Ele convida a mim e convida a você. Um dia nós teremos a possibilidade, de acordo com a vontade do Pai, de ressuscitar com Ele. E foi através dessa ressurreição pascal, dessa Páscoa celebrada, que nós nos ligamos à cruz de Jesus como uma família. Compreendemos o que a própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo nos ensina? O que nos une como família espiritual, ontem, hoje, sempre, é o próprio Jesus Cristo ressuscitado. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Nós temos erros, temos acertos, temos coisas positivas e negativas. Isso faz parte da essência humana. A gente cai, a gente levanta, a gente se arrepende, a gente segue em frente. Mas sempre agarrados a Cristo, todos unidos ao mesmo corpo salvífico de Jesus. E aí, o que vocês acham dessa explicação que o próprio Senhor nos dá? Maravilhosa, né? O próprio Jesus nos fala tudo isso através da sua santa palavra. Chegamos ao final desse encontro com as perguntas que movem. Vocês já sabem, né? As perguntas são muito mais importantes que as próprias respostas, para que nós, como filhos de Deus, possamos sempre debater, sempre discutir, compartilhar e estarmos juntos e unidos, vivos na fé. O que os judeus pensam dos cristãos? Está aqui uma pergunta bastante interessante. Se vocês quiserem, eu dou aqui umas pinceladas, mas peço para que vocês explorem um pouco esse entendimento, né? Já que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias ou o verdadeiro Deus Salvador, o que eles pensam dos cristãos? Há judeus e há judeus. Existem alguns grupos judaicos que são muito ortodoxos, muito rigorosos, talvez aqueles mais radicais, que eles veem os cristãos e veem Jesus Cristo de uma forma muito negativa, não é nem neutra, nem falar, não, foi um grande judeu que existiu, Jesus foi um grande judeu. Muitos desses, os mais radicais, acham que judeus foi uma figura totalmente negativa para a história judaica, né? Então, muitos judeus pensam isso, mas a maioria dos judeus compreende, entende Jesus como um grande judeu, que veio para dar ensinamentos, que veio para compartilhar os conhecimentos das Escrituras e que faz parte da história do judaísmo. Então existem os mais rigorosos, mais radicais, e existem aqueles que enxergam Jesus de uma maneira mais amigável, mais amistosa. Um não cristão é amado por Jesus? Eu não preciso nem ajudar vocês na resposta, né? As próprias palavras que a gente trouxe nesse encontro já nos dizem: Jesus veio para todos. Não são os bons de saúde que precisam de médicos, são aqueles que estão quebrados, adoentados, dilacerados do corpo, da mente e da alma. Então Jesus vem para todos, cristão, não cristão. Maurício, eu conheço uma família que mora na Ásia e eles frequentam a religião popular chinesa, do Yin Yang, alguma coisa assim. Eles também são filhos de Deus, e como não? Não é porque alguém acredita ou não que a divindade de Jesus existe. Jesus é o Deus de todos, crendo ou não. Por isso que é muito importante, inclusive, nós sempre rezarmos e orarmos por aqueles que não creem em Jesus, para que eles, mesmo não crendo em Jesus, recebam amor, compaixão, misericórdia, salvação de sua alma. Eu particularmente rezo muito por não cristãos, para que eles possam um dia conhecer a graça de Jesus Cristo. E mesmo que não conheçam, que possam ser salvos de alguma forma, porque são nossos irmãos. Qualquer pessoa pode se converter? Tá aqui uma pergunta interessante. Não vejo uma resposta diferente de sim, mas espero que vocês aí tenham uma discussão legal. Jesus foi morto por abrir a porta dos céus? Olha que pergunta forte. Mataram Jesus porque ele escancarou a porta do reino dos céus a todo aquele que crê nele e que segue seus preceitos? Tá vendo como Jesus mudou o jogo? Por que os judeus daquela época, por que fariseus e saduceus foram tão contrários a Jesus? Especialmente pelo que está aqui nessa pergunta. O reino é realmente para todos? Você tem dúvida disso? Tudo vai depender, de acordo com os próprios ensinamentos do nosso Senhor, daquilo que nós praticarmos em vida. Nós temos muitas oportunidades de arrependimento, de conversão, de busca de obras, de fazer o bem, tudo em nome do Senhor. Então ficam aqui essas perguntas, mesmo você sozinho ou estando em grupo, que vocês possam mergulhar nesses entendimentos e crescer espiritualmente na fé em Jesus, o nosso único e santo Deus. Espero que vocês tenham gostado. Desejo mais uma vez que a paz do nosso Senhor Jesus e o amor misericordioso de Maria Santíssima
preencham sua vida e seu coração. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!